Amém. Eu vou continuar falando sobre o nosso tema, que é sobre a Shekinah de Deus, mas eu quero compartilhar um versículo que Deus colocou no meu coração, que ficou essa semana depois do dia 13, que eu tenho, que está em Salmos 70, no versículo 4, fala assim, eu estou lendo na NVI, fala assim, vamos ler juntos? Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Fala comigo, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E eu falei, Deus, eu estou qualificado, eu estou te buscando. Amém? Regozijem-se em alegria e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Deus é grande. Amém? Vou contar para você um exercício espiritual que eu fiz essa semana com esse texto. Há várias maneiras de orar, a gente já fez aqui dinâmica, Lectio Divina, precisamos fazer mais, né? Meditar, orando e tal. E a Lectio Divina é a oração orante da palavra de Deus. Durante meu período de oração, durante essa semana, num dia só, Deus falou comigo com esse versículo, e eu recitei esse texto mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes. Regozijem-se e alegrem-se aqueles que te amam. E digam, Deus é grande. 300 vezes. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Deus é grande. 300 vezes. Até a palavra entrar dentro do meu coração. 300 vezes. Eu quero falar para você o seguinte, nós vamos fazer uma jornada de oração. As coisas não são automáticas, uma jornada de oração. E quando eu orava, Deus foi falando comigo de coisas que Ele podia ser grande, que eu era pequeno. Tal, né? E eu fui marcando as 300 vezes. Marquei as 300 vezes. Depois, a cada 10 vezes eu repeti o versículo que Jesus conta a parábola, que o publicano vai orar, e ele põe a mão no peito e ele fala, Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Nós precisamos ter uma rotina de oração, porque na hora que a gente precisar, tem que ter bala na agulha. Amém? Então eu quero dizer que Deus está falando conosco, estou impactado com a palavra de Deus. Agora, se eu não estou lendo dia a dia, como é que eu vou ser inspirado, se eu não estou lendo? Vou ser inspirado pelos filmes que eu assisto, né, Débora? Aquela da bronca em mim, né? É muita violência. Eu falo, mas o bandido morre no final. Mas eu estou te falando isso, senão essas coisas começam a inspirar a gente também. É verdade isso, não é? Mas nós vamos ser inspirados pela palavra de Deus. Fala para o seu irmão, você é amado de Deus. Você é amado do Pai. Alegre-se na salvação dEle. Regozije-se nele. E você diga a Deus, como Deus é grande. 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 Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu acho que esse ano a gente pode fazer podemos fazer caminhadas de oração em volta da igreja. Aqui. Declarando esses textos, soltando a palavra de Deus. É maravilhoso, isso é loucura, mas é assim que tem que fazer. É o que Deus vai fazer conosco, fora desse lugar, fora dessas 4 paredes. Nós já conversamos, vocês não sabem ainda, eu vou falar para todo mundo, mas nós vamos receber aqui no mês de abril, o pastor Tony com a sua igreja, vem dos Estados Unidos para cá com mais umas 4 pessoas ou 6, eu ainda não acertei direito com ele. Ele vem ficar aqui, vamos fazer um treinamento conosco, quinta noite, sexta noite, sábado de manhã, sábado de tarde, para a gente poder pregar o evangelho e orar. Eu já falei, nós somos muito impactados com eles,
que Deus está fazendo lá. Vamos dividir em equipes. Então você que está aqui, você tem aí, dia 16 ou dia 15, não lembro? Você tem um mês para aprender a falar inglês, tá bom? Então nós vamos dividir a equipe. Então talvez 3 ou 4 equipes. Eu fico com uma, o pastor Tony com outra, a pastora Mara com outra. Quero ver se a Gabi pode ajudar. Não sei, você vai ter que pedir licença lá no seu cursinho, para poder ajudar a traduzir e ir com a equipe. Vai ser muito especial. Fala para o seu irmão, nós precisamos sair das 4 paredes. Sair do comodismo. Pregar o Evangelho. Então se prepara, precisamos fazer isso. Amém? Precisamos fazer isso. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandiosas. Eu estou animado com aquilo que Deus vai fazer. Animado de ver que Deus tem usado as pessoas aqui. Animado de ver as coisas acontecendo, as pessoas trabalhando e Deus fazendo seus milagres. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Também quero dizer que provavelmente essa semana, não sei, ainda estou acertando, talvez eu encontre com o pastor Tony essa semana, porque faleceu um amigo querido nosso lá nos Estados Unidos, e eu vou embarcar hoje à noite para o velório dele. Então, embarcou hoje à noite, o enterro é na terça, e assim, algumas horas da casa do pastor Tony, talvez a gente até se encontre para falar um pouco sobre esse nosso encontro aqui, que vai acontecer. Então, ore por mim para que, se for para eu encontrar com ele, eu encontro. Eu não quero fazer nada que Deus não queira. Bem, então, meu foco é ir lá, abençoar a família. Hoje de manhã, a nossa amiga, a esposa dele, mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp. Então, assim, é alguém querido nosso, as meninas conhecem. Antes de nascer, as meninas a gente já era amigos. Depois as meninas conheceram eles. Então, nós queremos orar para que Deus possa também nos usar lá, a mim, né? Eu falo nós, mas a Débora vai ficar. E é perto da casa do Tony. Talvez a gente possa ir lá conversar, mas eu não quero fazer, né? Eu também já estou com 60 anos, eu não fico andando para lá e para cá, vai cansando, né? Então, mas eu quero aproveitar as oportunidades que Deus tem para fazer e falar conosco, né? Eu sei que tem muita coisa para acontecer esse ano. Fala para mim, tem muita coisa para acontecer esse ano. Eu estou com o coração animado com isso. Eu recebo essa palavra mais uma vez. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim esse ano. Bem, quando começou o ano, eu falei, Deus, eu quero fazer o que eu nunca fiz, para poder receber o que eu nunca recebi. E eu tenho certeza que a sua semente está lá diante de Deus. E você vai receber o que você nunca recebeu, quando você fizer o que você nunca fez. Não estou falando sobre salvação, que é de graça para você, teve um preço para ele, mas estou falando de ir além, de avançar, de receber. Glória a Deus. Fala, meu bem. A pastora está lembrando que nós temos o nosso irmão do pastor Davi, o Cacá, está operando hoje da cirurgia na coluna. Vamos fazer um clamor por ele. Ela falou, sentiu de fazer um clamor por ele, acho que é agora de manhã. Amém? Vamos orar pelo pastor Cacá, pastor Jonatas. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Jonatas nesse momento. Oramos para que o Senhor o guarde, que o Senhor guie as mãos dos médicos. Pai, ele já está há muito tempo acamado por causa dessa coluna, já é a segunda intervenção na coluna, mas nós oramos para que seja a última, em nome do Senhor Jesus. Conduz as mãos dos médicos. Espírito Santo, o Senhor é mestre de todos os mestres, o Senhor é dono de todas as coisas, de toda a sabedoria. Conduz com destreza, com eficácia, com precisão, toda a incisão, tudo que for ser feito, seja feito debaixo da sua graça. Nós profetizamos o cuidado de Deus sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva, a pastora Cíntia, sobre a casa, sobre a igreja deles. Nós profetizamos sobre ele recuperação completa e genuína, rápida e eficaz. Nós dizemos que em nome de Jesus, Pai, com o final dessa cirurgia vai ser uma nova estação na vida do teu servo, na vida deles, da casa deles, do ministério deles, com mais liberdade, com mais graça, com mais ousadia. Em nome de Jesus nós os abençoamos nessa manhã. Amém, graças a Deus. Amém? Nós vamos ver Deus fazer a obra na vida deles. Glória a Deus.
É bem. Bom, nós vamos continuar falando sobre o tema do ano, sobre a glória de Deus, sobre o Shekinah de Deus. E eu creio que Deus quer fazer coisas grandiosas e Ele vai fazer. Amém? Aí eu quero ler com vocês 2 Crônicas 7, de 1 a 3, está na atualizada. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. O que diz assim? Fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Fala comigo, glória do Senhor. Shekinah. Então, não se lembra disso, Salomão, foram tantos sacrifícios, que você começa a ler aquilo e vê que a grandiosidade, ele termina de orar e a presença de Deus, o Shekinah, desce sobre o templo e fica na casa do Senhor. Versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala comigo, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É interessante quando você vê Deus fazendo, a glória de Deus chegando. É a segunda vez que isso é citado. A primeira vez que é citado essa glória é quando Davi também põe a sua tenda e a glória de Deus vem sobre o tabernáculo. Vamos ler 2 Crônicas, por favor, 5 também. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Fala assim, 2 Crônicas 5, 13 e 14. E quando em uníssono, fala assim, uníssono, unidade, amém? Uníssono, fala uma só voz. É interessante, a coisa mais poderosa do mundo chama unidade. Unidade, uma só voz, um só coração, uma só fé, um só amor. A igreja precisa de unidade. Nós precisamos de unidade. Então, quando em uníssono, a um tempo, tocaram a trombeta e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu da nuvem. Fala comigo, Shekinah. A glória de Deus. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Fala comigo, a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É interessante, Davi planejou uma reunião, tinha uma liturgia, mas Deus chegou e tomou conta. Falou, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. É interessante quando Davi fala, quando Davi estabelece isso, ele vê isso. Eu acho interessante que ele está procurando, ele amava a glória do Senhor. Estava procurando essa glória, o desejo. A gente vê quando a arca é tirada, o desejo dele é para que a glória do Senhor volte. Ele era um homem voltado para a glória, voltado para a presença de Deus. É engraçado, Davi não era perfeito, Davi errou muito, fez muita coisa errada, mas Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que será que é? É uma grande pergunta. Como é que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? Como é que você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus? O que te falta? É fazer tudo certo? É não errar? Certamente não é isso, mas é ter um coração que anseie pela glória de Deus, que anseie pelo Shekinah de Deus, que anseie pela luz, pela graça de Deus. Então Davi tinha isso, e é interessante que aqui teve o som, teve o barulho e tal, e a glória de Deus veio sobre o tabernáculo lá. E aí eu fico pensando, tinha no tabernáculo de Moisés também, que a glória desceu, mas o tabernáculo de Moisés tinha silêncio, não é?
A nuvem ficava em cima da tenda. Quando eles estabelecem aqui, Davi está tocando, celebrando, Deus vem com a sua presença. Agora também, quando Salomão está orando, ele termina de orar, sacrificou, Deus vem com a sua presença. Então é interessante isso, porque Deus não habitava com o povo, ele vinha e visitava, pairava sobre um lugar, depois ele ia embora. Nós vemos isso, e depois, quando a arca é roubada, quando a arca é levada em 586, ninguém nunca mais acha a arca, então a glória vai embora, e é uma coisa interessante, mas eu acho que Deus já havia pensado nisso, lógico, ele vê com antecedência, mas o próprio profeta Ezequiel havia profetizado que, mesmo depois que a arca foi levada e ninguém nunca mais viu, ele profetizou, um dia novamente a glória de Deus vai voltar para a casa de Deus. Ele havia profetizado, e é interessante que a gente nunca mais ouviu falar disso, nunca mais essa arca chegou, essa glória chegou para um templo construído com mãos humanas. Eu acho uma coisa, assim, quem viveu na minha época de criança e adolescente, assistiu Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Eu fico pensando uma coisa, onde está essa arca, né? João viu a arca no céu, outro fala que a arca está lá embaixo, no templo, eu não sei, mas eu fico pensando, essa arca está em algum lugar, gente, ela não foi destruída, é minha opinião, né? Não estou falando, você pode acreditar, ok ou não, mas era um objeto muito especial, ela representava a glória de Deus. Então, em algum lugar está essa arca, eu não sei, mas eu fico pensando, quando a gente chegar lá no céu, no templo, lá na habitação de Deus, vai poder descobrir com esse mistério, né? Então, mas Deus não tem um plano para trazer uma arca, para ficar dentro de um lugar, assim, dentro de um estabelecimento e tal, porque Deus tinha um plano, a sua glória não viria mais para dentro de um edifício, a sua glória era uma pessoa, a sua glória, o seu Shekinah, tinha um nome, o seu Shekinah ia aparecer, ia se manifestar a glória para os homens, a glória não era mais só para ficar escondida dentro do santíssimo lugar, escondido lá dentro, no escuro, uma vez por ano o sacerdote entrava, ou a glória também não era só para ficar sobre Israel ali, sobre o templo, sobre o tabernáculo de Moisés, a glória era para impactar todas as pessoas, de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, de todas as eras, de todos os lugares, e Deus precisava colocar a sua glória em uma pessoa. Aí aparece em João 1,14, vamos ler João 1,14, o que João fala, nós lemos isso na nossa leitura, né, recentemente. Fala assim, vamos ler juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ok, o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, e a palavra para a glória de Deus é doxa, né? Então mas doxa e Shekinah é a glória de Deus manifesta. Agora a glória de Deus estava em uma pessoa. Jesus é a glória de Deus, Ele é essa glória, e esse doxa quer dizer esplendor, brilho, magnificência, excelência, majestade, no sentido da perfeita, absoluta divindade, é a real condição do Messias. Quando você vai procurar no grego o que é doxa, é isso, esplendor, brilho, magnificência, excelência, majestade, no sentido de divindade. Então, quando fala assim, e vimos a glória do unigênito do Pai, e vimos a excelência, a divindade do unigênito do Pai. Quando a gente lê o Novo Testamento, nós estamos lendo João, nós estamos procurando ter contato com essa glória, e achar Jesus. Eu fiquei pensando, quando nós terminamos Mateus, falei, meu Deus, eles queriam pegar Jesus para levar para crucificar, mas ele era uma figura pública, ele não era conhecido. Mas por que Judas tinha que beijá-lo para falar, é esse aqui, é esse aqui, é ele. Mas eu fico pensando, ele não era assim, ele era um homem comum, mas
Algumas pessoas não reconheciam nele essa glória. Não enxergavam nele essa divindade. Achavam que ele era humano, que ele era um político ou qualquer outra coisa qualquer, menos o Filho de Deus. Mas a Bíblia fala, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Amém? Fala comigo, Deus quer morar entre os homens. É uma coisa maluca. Eu falava isso com o Fernando, um Deus que criou o universo, querer encontrar com a gente, eu não sei. Porque quem é você? Quem sou eu? Eu não consigo entender uma coisa maluca dessa. Um Deus que criou o universo, assim, é uma coisa impossível, ninguém entende o universo, o tamanho do universo. Já falei aqui, já falei do nosso sistema solar, já falei da Via Láctea, o quadrante que nós estamos no universo se expandindo, o universo tem, segundo os homens, bilhões de anos, tal, eu não sei o quê, mas eu sei que o universo está nas mãos de Deus, sim ou não? Agora imagine, fala comigo, imagine o tamanho de um Deus, ou de um ser, que segura algo infinito na sua mão. Então fala comigo, ele é maior que o infinito. Agora esse Deus que é maior que o infinito, pega um casal de humanos, põe num jardim. Eu não sei você, mas é uma coisa maluca, né? Quem somos nós comparando com o universo? Nada. Quem somos nós comparando com a terra? Nada. Quem somos nós comparando com esse prédio? Comparando com a montanha? Comparando com o rio? Nada. É igual quando você olha, procura no microscópio eletrônico, vê uma bactéria que você não consegue ver. É isso. Nós somos pior que isso. Mas diz que ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma dessa bactéria que sou eu e é você. Quando eu penso nessas coisas, eu tenho que parar e falar, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu estava falando com o Fernando o seguinte, que é isso. Às vezes você começa a estudar demais, você começa a querer conhecimento, teologia, você começa a ver o grego, ver o hebraico, ver o latim, ver a nossa, não sei o quê, ver a história da humanidade, história antiga, e não sei o quê, o persas, medos, blá, 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 blá. Você acha que sabe muita coisa, aí você quer explicar a trindade, né? Eu estou nesse entrave agora, e tal, e não sei o quê, a trindade, como surgiu, como é que é, blá, 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 blá. Aí tem uma hora que você tem que falar assim, chega, isso é mistério. Cala a boca, porque você está diante de um Deus misterioso. Você não vai entender, rapaz. Isso é só para você entender que você não serve, que você não sabe nada. E aí eu falei para o Fernando, e o Fernando falou, é verdade. Uma professora minha falou essa semana, o meu professor falou, a boa teologia, ela te deixa de joelhos. De joelhos e com esse ó na boca, assim, ó. Quando fala, nós vimos a sua glória, fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É para a gente todo mundo morrer e sair correndo. Como é que pode esse Deus Todo-Poderoso se igualar a mim e a você? Poder salvar-me. Se você entendesse, se eu entender só isso da minha vida, nós íamos glorificá-lo demais. Amém? Fala comigo, digam todos o que ama a sua salvação. Como Deus é grande. É o versículo que eu falei para vocês, está linkado. É isso que Deus está fazendo conosco. Vimos a sua glória. Então Deus tabernaculou entre nós. Colossenses 2,9 fala o seguinte, nele habita toda corporalmente, toda a plenitude da divindade. Fala comigo, em Jesus está toda a plenitude de Deus. Então, o que Deus faz na Bíblia é uma revelação progressiva. Ele começa aparecendo aos poucos em Gênesis, vai indo. Começa o tabernáculo de Moisés no deserto, depois o primeiro templo, vai indo, até que chega em Jesus. Jesus é o ponto final, Jesus é o ápice da obra de Deus, a glória de Deus está em Jesus. Ele não veio só para revelar, fazer sinais e curar. A gente focou nos sinais, o Evangelho foca nos sinais muitas vezes, mas a multidão focou no sinal. Ele não veio fazer sinal. Sinal era uma consequência da divindade dele e do relacionamento dele com Deus, mas ele veio manifestar a glória de Deus na terra entre os povos e as nações.
Então, quando a gente para pensar nisso, entende que Deus tem algo para fazer sobrenatural, é para ver que Deus tem algo para fazer. E é interessante quando ele foi preso e julgado, porque ele disse que uma das coisas que, para provar que ele estava blasfemando, os religiosos queriam que ele falou. Alguém falou, ele falou que ele ia destruir esse templo, ia construir em 3 dias. Quem lembra disso? Mas ele falava do templo, não daquela prédio de edifício, ele falava do seu próprio templo. Amém? Eu fico pensando uma coisa assim. Eu falei, quando Jesus chega Então, quando ele entra em Jerusalém, lembra que ele chega no templo, os caras estão fazendo negócio lá, e ele pega, faz um chicote de corda e espanta os caras. O que ele fala? O que Deus diz? Que a minha casa é casa de oração, para todos os povos lá, e vocês fizeram dela um covil de ladrão e salteador, não é isso? Quando ele chega lá, ainda, olha que interessante, ele relaciona aquele templo com a casa de Deus. Depois que ele morre e ressuscita, Deus não está mais em uma casa, Deus está em um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Amém? Inaugura essa era da igreja. É uma coisa interessante, eu sou igreja, você é igreja, mas eu em casa sozinho não sou a igreja. Eu preciso de você. Nós temos que estar unidos, juntos, nós somos a igreja de Deus. Sozinho eu sou só um membro da igreja, uma parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala isso, de 2 ou mais reunidos, Ele está no nosso meio. Então fala comigo, a unidade é que traz essa Shekinah de Deus. Nós precisamos dessa unidade. E eu fico, quando a gente imagina isso e pensa nisso, a gente olha para isso e fala, meu Deus, como é que isso acontece? E é interessante, eu falei que a glória foi embora, levaram a arca embora, mas em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugura a igreja, a língua de fogo aparece sobre a cabeça deles, é a glória de Deus na igreja. Hoje a glória de Deus está na igreja. Amém? Fala assim, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus habita na sua igreja. Então é importante você estar na igreja, você vir à igreja. Gente, eu acho que a internet é uma maravilha. Fala comigo, a internet é uma maravilha. Mas você precisa vir ao culto. Amém? Participar do culto. Participar da oração. Participar da reunião. Você não pode ficar em casa, assistir. Se você não pode, glória a Deus. Mas eu quero dizer, se você pode, não dá para ser igreja sozinho na sua casa. Eu quero que você entenda isso. Deus não planejou, Deus planejou um corpo, pessoas. Deus, não dá, você precisa vencer. O diabo quer te segurar, eu vou te falar, você vai ficar pior, ficar sozinho vai ficar pior, vai pensar coisas, você precisa estar na igreja, precisa estar no corpo. A glória de Deus está na igreja. Nós precisamos estar juntos na igreja, senão essa glória não vai aparecer. E eu vou contar para você, até falar, pastor, eu estou tão ruim, mas Deus está edificando essa casa, você faz parte disso. 1 Pedro 2,5, Pedro fala isso, fala o seguinte, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Fala comigo, nós somos pedras vivas. Amém? Fala comigo, pedras vivas. Então nós vamos andar juntos, coletivamente, para que Deus possa manifestar a sua graça. Amém? Então essa casa, Efésios 2:20 fala o seguinte, juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos profetas e dos apóstolos. Vamos lá, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces e dos profetas. Seguinte, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. A glória de Deus, o Shekinah de Deus está dentro da sua casa, está dentro do seu lugar. Eu sei que Deus vai trazer para nós a luz da sua presença, mas ela vai brilhar aqui dentro da sua casa. Ela não vai brilhar com você sozinho em casa, eu sinto muito. Quando nós éramos pequenos, adolescentes, nós íamos orar no monte e os pauzinhos, os gravetos todos acendiam.
Eu tenho vontade disso acontecer de novo, mas Deus sempre faz mais e diferente. A luz é exatamente como essa luz neon que você está vendo aqui na frente. Era exatamente assim, ó, é uma coisa de louco. Então a gente era tudo menino, 15 anos, 16, 14, subiu um monte para orar, e a gente levava lanterna, aí botava a lanterna assim no chão, via o chão, você desligava a lanterna, depois de 1 hora, 2 horas orando, a gente tirava a esteira que você tinha levado, aí se levantava a esteira, você olhava no chão, tudo apagado, era igual você olhar no céu, pingos de luz, assim, de luz. E era interessante que aí a gente depois era tudo molecada, parava de orar, aí a gente levava dentro do bolso um saquinho plástico, enchia o saquinho plástico com as coisas de criança, né? As folhas, ficava com a folha assim, ó. Aí acendia a luz, tirava, gente, fala comigo, mistério. Eu dou graças a Deus porque eu vi isso. Eu falo, eu queria muito que minhas filhas pudessem ter visto. A gente não vê mais falar disso no Brasil. Não vê mais falar disso. Mas a nossa geração, foi na mesma época que aparecia o dente de ouro. Quem lembra do dente de ouro? A Débora recebeu um dente de ouro. A gente não vê mais falar nisso. Mas eu quero falar para você, a glória de Deus está sobre a igreja, mesmo que eu não esteja vendo mais. Só que eu chegava em casa, eu pegava um gravetinho daquele, botava no bolso, levava em casa, chegava lá, tentava orar e ele não acendia. Mas quando se eu voltasse lá para o monte com meus irmãos, com a igreja, ele acendia. Fala comigo, nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos de uns aos outros. Deus tira a sua Shekinah de um lugar geográfico e Deus põe a sua Shekinah num corpo vivo, que é móvel, que pode ir para todo lugar. Deus quer fazer que a Shekinah seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa caminhar para experimentar esse Shekinah. Que a gente possa viver isso. Eu estou feliz de ter vindo aqui essa manhã e ouvir uma palavra que foi sua para a minha vida. Eu estou animado para ver o que eu vou viver essa semana. Porque há uma palavra, há um depósito que o Senhor colocou nessa manhã no nosso coração. Eu estou animado para viver a sua Shekinah, a sua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E às vezes Deus fala assim: filho, eu não vi você ontem. Eu estou aqui, você não me viu, você não falou nada comigo. Você precisa orar com alguém, não falar com a pessoa, que coisa triste. Ele quer relacionar, ele não quer. Por isso, não podemos ser apenas um lugar que ele visita eventualmente, que eu sinto um arrepio, que eu chore e tal. Mas eu fico uma semana, eu não dou as caras, não leio a Bíblia. Ou um negócio, eu não vou para a igreja, eu não reúno, eu não congrego com os irmãos. Nós temos que ser uma casa que ele pode morar, habitar. Ele fala, é minha casa, é a casa, é minha casa. Então ele fala, Deus, entre. Apocalipse fala isso, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A nossa vida tem que ser esse lugar onde a glória de Deus possa repousar. Fala comigo, a minha vida tem que ser esse lugar onde a glória de Deus pode repousar. Será que você pode falar comigo essa manhã? Sim, eu quero ser esse lugar onde a glória de Deus repouse. Não pode mais sair, não precisa mais sair. Eu quero ser um lugar onde Deus se sinta em casa. Amém? Que sinta em casa. Se você pode dizer isso, mas nós vamos provar isso, que a glória está na nossa vida, pela forma que nós vivemos, pela forma que nós nos relacionamos uns com os outros, pela forma que nós decidimos nosso futuro. Nós vamos provar que Deus mora conosco pela forma que a gente enfrenta o pecado e o mundo, a forma que nós adoramos.
Deus possa encontrar essa presença em nosso coração. Amém? Quem quer que seu coração seja esse lugar para habitar? Amém? Quem sabe que Deus te escolheu para isso? Irmãos, nós estamos numa jornada, mas o Deus peregrino vai parar de procurar casa, porque Ele vai achar o seu coração e o meu. Ele está dentro da igreja, mas nós vamos mostrar isso. Mas a chave para abrir esse coração está na sua mão e na minha mão. E eu quero abrir o meu coração. Amém? Amém? E se você já aceitou Jesus, Ele está dentro da sua casa, mas Ele não pode ser tratado como visitante. Se eu for à sua casa te visitar, eu não vou abrir a sua geladeira. Mas todo mundo que mora comigo na minha casa abre a geladeira, faz o que quiser. Quer dizer o seguinte: se ele é visitante dentro de você, ele pode estar morando dentro de você, mas está sendo tratado como visitante. Você não vai deixar ele abrir portas em lugar nenhum. Você tem que deixar ele abrir tudo. A casa é dele ou não é? É dele ou não é? Então ele pode mexer em tudo. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a eles. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Vamos orar uns com os outros. Eu quero fazer a oração final, mas eu quero que você ore um com o outro, para que essa semana seja uma semana gloriosa na sua vida. Amém? Fala assim: essa semana será gloriosa. A glória de Deus virá sobre você. A graça de Deus virá sobre você. O favor do Senhor virá sobre você. É uma semana diferente, nova, gloriosa. A presença do Senhor está sobre você. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estende sobre nós suas mãos. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. E que o Senhor nos dê a sua paz. Glória a Deus. Amém. Olá. Fique atento aos avisos da nossa comunidade. Todas as quartas-feiras, nos reunimos para um tempo especial de oração, das 20 às 21 horas. Separe esse dia e esteja conosco. Aos domingos, às 8 horas da manhã, continuamos com a nossa sala de oração. Venha participar conosco! E no dia 21 de março, reunião de líderes, às 19 horas. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.